ao canal do Cookie Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Bom, então vamos começar. Esse aqui é um hexágono que eu usei. Esse é o cortador do hexágono. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês podem usar o cortador que vocês quiserem, obviamente. Então, eu primeiro preenchi o biscoito com glacê fluido. Esse glacê é uma receita especial que vai glucose. E a receita tá no material de vocês. Eu vou preencher e precisa esperar secar. Eu aconselho de um dia para o outro, porque como nós vamos desenhar em cima do biscoito, né, para fazer a transferência da imagem, é aconselhável que o biscoito esteja seco. Então você precisa esperar alguns dias. Depois de cobrir ele, eu vou chegar com a agulha. Se você não tiver agulha, você pode usar um palito, né? Não é obrigatório ter agulha, mas um palito faz o trabalho da agulha também. E aí eu vou chegar até as beiradas para preencher todo o biscoito. Depois disso, eu vou deixar o biscoito secando. É interessante deixar ele no desidratador ou no forno, tá? Eu estou usando o corante da Americolor branco e o meu glacê é o da Iceberg Chef. O glacê da Iceberg, eu ponho ele só no meu desidratador sem calor. Eu ponho ele sem calor. Coloco basicamente a ventilação do meu desidratador para ele secar. O meu corante, o meu glacê da Iceberg, quando eu coloco calor, ele racha essas áreas maiores, assim. Então, por isso eu não ponho calor nele. Você vê que ele tá lisinho. Isso é tudo que a gente vai usar de glacê no nosso projeto. Você vê se tem alguma bolinha, ajusta. E realmente tem que deixar ele secar aí por 24 horas, de um dia para o outro. Se você fizer à noite, você pode pintar no dia seguinte. Porque a hora que a gente for fazer a transferência de imagem, ele precisa estar bem seco, tá? Então, tá pintado o nosso biscoito. Bom, vamos fazer a transferência desse desenho aqui, para depois a gente pintar ele, né? Então, são tulipas com um fundo que remete, assim, a algum movimento, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho esse desenho vai estar no material de vocês, tá? Eu vou disponibilizar ele para vocês. E aí, o que a gente faz? A gente vira o desenho ao contrário, pega um lápis, né? Se você tiver um lápis macio, tipo 2HB, os mais macios, né? O 2B, que são os mais macios, você vai marcar ele inteiro assim atrás. Eu fazia muito isso quando eu estava na escola, nas aulas de artes, eu fazia isso. Então, você vai riscar ou marcar toda a parte que tem alguma linhazinha na frente. Eu imagino que vocês não consigam ver, mas eu consigo ver onde está o desenho. E você, obviamente, quando você estiver perto do seu desenho, você também vai ver as áreas que tem desenho. Não tem problema você fazer além
daquilo que você, das áreas que tem risco, mas aonde tem risco, você é obrigatório a fazer, porque ele vai fazer como um carbono. Carbono, para quem é das antigas, era um negócio que a gente punha entre papéis e copiava a informação que você escrevia na de cima, né? Hoje em dia, nem sei se tem carbono para vender ainda nas papelarias. Então, eu risquei todo o desenho. Isso não vai fazer um desenho muito forte, ele vai fazer um desenho quase suave, mas é o suficiente para a gente fazer a pintura. Tá? Então, eu risquei todo o desenho. Agora eu vou pegar meu biscoito que tá seco. Por isso que eu falei para vocês que o biscoito precisa secar 24 horas. E aí eu ponho o meu desenho em cima do meu biscoito. Eu vou até trocar de lápis, porque aquele lápis tá quase sem ponta. Então, aqui tá. E aí agora eu vou pegar um lápis e vou desenhar, refazer o desenho por cima. E nesse momento você precisa pôr um pouco de pressão. Se você não puser pressão, não vai sair. Por isso que o desenho tem que estar seco. Por isso que o glacê tem que estar seco. Então, agora eu vou fazer todas as linhazinhas que tem aqui no meu desenho. Para quem não tem pico, ou não se acostumou a usar o fino no celular, ou câmera lúcida, eu acho que essa aqui é uma das formas melhores de transferência de desenho. É óbvio que você precisa imprimir ela, mas eu gosto bastante dessa forma de transferência de desenho. Eu mesma tenho pico, mas em alguns casos não tem muito problema aqui que eu não fiz exatamente a linha, porque isso aqui não é um desenho super... Não é um personagem, alguma coisa assim. É óbvio que o personagem você tem que respeitar os espaços dele. Para personagem, esse modelo, ele até funciona, mas você vai ter que tomar bastante cuidado, porque a cara do personagem, né, o rosto do personagem, ele é mega importante, então você não pode falhar nisso, no desenho da cara do personagem. Quando você achar que você acabou o desenho todo, não levanta o papel todo de uma vez, porque se você tiver esquecido de algum desenhinho, algum pedacinho do desenho, você nunca mais vai conseguir colocar o desenho no lugar. Então, eu tô terminando, né? Eu fui de cima para baixo, para saber aonde eu já tinha feito ou não. Então, agora que eu acho que eu terminei, eu vou levantar e ver se eu esqueci de alguma coisa. Aparentemente eu não esqueci de nada, então eu posso tirar o meu desenho e pronto, o meu desenho está transferido. Eu não sei. Tá vendo, ó, o desenho transferido? Então, com isso, e ele tá fraco, mas eu consigo pintar com ele, tá? Ele já é útil para eu fazer a pintura. Para fazer a pintura,
eu usei essas canetas, esses pincéis que são com um reservatório, tá? No material de vocês, me falaram que você encontra isso aqui na Casa das Artes, mas eu vou informar vocês, no material de vocês vai estar onde você pode achar essa caneta, esse pincel. E aí, eu uso álcool para fazer isso. Então, eu abro ela, a caneta, essa reservatório, e que eu tenho o meu álcool de cereal. E aí eu vou pôr aqui álcool de cereal dentro do reservatório. Não é água, é álcool de cereal. Essa é a forma que eu pinto. Não é a certa nem é a errada, é a forma que eu gostei de pintar e achei que me adaptei melhor. Eu gosto de ter um pano do meu lado para eu gosto de ter um pano do meu lado para ir limpando o pincel. Então, você pode ver que apesar dele estar meio rosinha na ponta, né? Ele não tá pintando nada. Ele tá transparente. Então, esses pincéis de reservatório, eles têm... A hora que eu aperto, ele vai álcool para a ponta do pincel. Então, e aí eu posso pintar ele. Eu vou fazer mais um aqui, que eu não tenho nem certeza se eu vou usar. Mais grosso. Como o álcool fica fechado dentro do reservatório, ele até dura um pouco. Não dura muito, mas dura um pouco. E vocês podem ver que esse é mais grosso. Tá? Então, e agora, o que eu faço? Eu tenho aqui o meu godê com as minhas tintas, que elas já estão secas. E agora eu vou fazer a pintura. Eu aperto o pincel e vou escolher as cores que eu quero usar. Então, eu vou usar um rosa para pintar uma das tulipas. Tem gente que não gosta muito do álcool porque ele evapora bem rápido. E eu já gosto dele porque ele evapora bem rápido. E aí agora eu pintei. Eu vou pintar agora a outra de vermelho. As cores que vocês vão usar as cores que vocês preferirem, tá? Eu tô usando, as minhas tintas são Americolor, que elas já estão secas. Mas você pode usar... Esse vermelho tá mais para rosa do que para vermelho mesmo. Eu tô fazendo a borda para dar uma marcada aqui na flor. E agora eu vou fazer a terceira flor amarela. Então, vocês viram que eu só limpei o pincel e não
pus ele nem na água, só limpei ele apertando o reservatório. Então eu limpo só apertando, pressionando ele. Agora vamos pintar as flores, as folhas. Eu vou usar mais de um tom de verde. Vou pintar primeiro o caule das 3. Eu coloquei glucose no glacê justamente para que eu pudesse pintar. Se eu quisesse pintar com água, também era viável. Eu é que optei, como ele tá com glucose, ele suporta um pouco mais de líquido. Vou pintar mais algumas folhas com esse verde. Você vê que a tinta seca bem rápido, né? E eu dei uma limpada no pincel. E usei o mesmo verde. Para ficar um pouquinho mais fraco. Essa é uma das diferenças do álcool para a água. O álcool ele realmente seca mais rápido. E aí você consegue, é mais difícil, você não consegue tirar ele tão fácil do biscoito depois de pintado. Então precisa tomar um pouco de cuidado aí quando você estiver pintando com álcool. Eu troquei o verde. Do mesmo jeito que a água, se você fizer passar mais de uma vez, você vai deixando mais forte a pintura. Faltou uma folha aqui. E aqui também tem mais uma. Acabou o álcool daquela, eu peguei uma outra. E agora essa parte... Ah, tem mais uma folha aqui. Agora essa parte de trás, eu vou pôr um pouco de... Na verdade, essa cor aqui é o musgo.
Então eu vou pôr aqui na parte de baixo o musgo, com nuances diferentes de musgo, mais musgo e menos musgo. Você vê que é o mesmo, é a mesma tinta, mas a mesma cor. Mas só porque eu usei, inundei mais o pincel com a tinta, fica mais forte. Se eu quero menos, eu pego menos tinta. E se eu quero mais tinta, eu inundo mais o pincel. Aqui no meio. Embaixo. A ideia é a gente pintar todas as áreas brancas. E aí, para dar uma noção das diferenças, a gente vai modificando assim com mais pigmentação e menos pigmentação. Naquilo que seria, digamos, o céu, a gente vai pintar de azul essas linhas. E também vou usar 2 tons de azul. Do mesmo jeito o azul. Se a gente usar menos pigmentação, ele vai ficar mais suave ou mais intenso. Esse já é outro azul. Não é quantidade de tinta no pincel, não. Esse é o azul Sky. E finalizando, depois de pintar todo o biscoito, para deixar o desenho mais realçado, eu vou
marcar as linhas com a caneta da Rainbow Dust fininha, preta, para ressaltar o desenho. Então, você tem aqui o desenho, o glacê tá intacto, e agora a gente reforça com a Rainbow Dust. Então, eu vou fazer com a Rainbow Dust o lado fino dela, só para dar um up no desenho. Então, agora é seguir basicamente a pintura que a gente fez. Meio caminho andado para fazer o vitral que a gente vai estar fazendo na aula dentro da plataforma. Você vê que a hora que a gente passa a canetinha, o desenho ganha outra cara. Punhando 10-0 para a canetinha. Então, você vê que é um biscoito relativamente simples, que faz uma vista super legal e realmente fica bonito. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vamos fazer esse passarinho. Então, do mesmo jeito, eu vou virar ele e vou, com o meu lápis rosa de novo, marcar aqui a área do desenho. Então, eu risquei tudo, rabisquei tudo, marquei tudo, o que vocês preferirem. E aí, eu vou virar. Pôr em cima de um biscoito. Trocar de lápis. E começar a fazer os riscos. Então, como eu falei, eu faço de cima para baixo para tentar não esquecer nenhum desenho. Com os desenhos mais na parte superior do biscoito e vou descendo. Desse jeito é mais difícil eu esquecer alguma parte. Mas eu não levanto o papel de uma vez só. Porque se eu levantar o papel de uma vez só e eu tiver esquecido de algum desenho, algum risquinho, eu não vou conseguir colocar o desenho de volta no lugar.
Eu aprendi isso da pior forma possível, porque eu fiz uma vez uma transferência dessas de desenho e levantei. Quando eu levantei, eu percebi que eu tinha esquecido de fazer um pedaço. Aí eu fui tentar pôr de volta. Obviamente que eu não consegui, me xinguei até. Eu acho que eu acabei, eu levanto, eu olho se tá faltando alguma coisa. Aparentemente não está faltando nada. Eu tiro. Para vocês verem, ó, ele fica bem suave, tá vendo, ó? Não fica muito forte mesmo, mas é o suficiente pra gente pintar o nosso desenho. Agora eu vou pintar o meu pássaro. As cores que vocês vão usar, aí é com vocês, tá? Quer dizer, eu vou falar mais ou menos as cores que eu tô usando. Eu vou usar laranja. As minhas tintas estão todas aqui no meu godê. Elas já estão secas. E aí eu faço sair um pouco de álcool no meu pincel. E pego um pouquinho de tinta. A diferença de você pintar com álcool e com água é que o álcool realmente ele seca mais rápido. É uma opção. Se eu pegar, ó, e passar mais tinta, ele vai ficar mais forte. Então, eu tô pintando algumas partes aqui de laranja. Eu vou fazer um pupurri de amarelo e laranja. E agora eu vou usar o amarelo gold, que é um amarelo um pouco mais fechado. Esse é da Maricolor, mas eu sei que tem da Wilton também. É o amarelo ouro. Então, se eu puser mais tinta no pincel, ele fica mais, a cor fica mais forte. Então é isso que eu tô fazendo aqui, para fazer uma diferenciação entre uma parte e outra, onde eu pintei com o amarelo ouro. Com o amarelo ouro por cima, a gente tira um pouco a vivacidade desse amarelo mais vivo
mas cria uma diferenciação. Eu vou fazer o bico laranja mesmo. Eu tô dando uns toquezinhos aqui de laranja. Para compor a cor mesmo. Agora, eu vou pintar um pouco o céu. E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui com algumas cores. O turquesa e alguns azuis. Esse é o azul sky. E esse azul é o royal. Você vê que o álcool ele realmente seca bem rápido. Como a gente está falando aqui de céu, que ele está voando, não tem muito problema se não for exatamente. E essas ondulações ficam até legal, fazem parte. Esse é o turquesa. Eu gosto bastante de usar bailarina, mas agora eu tô sem. E aí a ideia é pôr o passarinho no céu. Agora eu vou fazer um turquesa um pouquinho mais leve. Se eu coloco menos tinta no pincel, ele fica mais leve. É bem diferente a pintura com álcool do que a pintura com água ou com essência. Eu gosto bastante desse resultado. É um resultado diferente do normal, da água ou da essência. Aqui, azul sky. Nem tem linha ali, mas eu vou fingir que tem. Para
fazer uma diferenciação aqui do céu. Eu comecei a pintar com álcool porque teve alguns exercícios que eu fiz que era com álcool e a pessoa tinha falado até para eu fazer. Na verdade, a proposta que me passaram era usar o álcool com o corante em gel líquido. Já não duro, né, do jeito que tá o meu. Mas aí eu resolvi fazer uma tentativa de usar o álcool para pintar e eu até gostei do resultado. E eu comecei a pintar com álcool. Eu também pinto com água. Mas eu não tentei essa técnica nesse biscoito com essa finalidade que eu quero. O que eu não gosto muito da água é que, dependendo, o teu biscoito pode ficar poroso. E isso que eu gostei aqui no álcool. E agora, para finalizar, eu vou marcar, reforçar as linhas do meu desenho com a canetinha. Você vê que a hora que a gente passa a canetinha, se dá mais vida ainda pro passarinho. E agora vamos fazer as linhas do céu. O nosso passarinho tá feito. Eu vou pôr aqui um olhinho nele. E tá pronto o nosso passarinho. Na nossa aula dentro da plataforma, a gente vai fazer os nossos biscoitos virarem vitrais. Eu espero que vocês gostem.